As equipes do Rally da Safra concluíram a etapa de avaliação da segunda safra de milho e chegaram a uma projeção atualizada. Quem vai contar pra gente é o coordenador do Rally da Safra, André De Bastiani. O André está com a gente já aqui conectado. André, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal AgroMais. Primeiramente, um bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de a gente contar um pouco dessa viagem pelo Brasil Produz e contar um pouco dos dados que a gente coletou no campo. Pois é, lá no começo do ciclo de produção havia muita expectativa para uma boa safra de milho no país. Quero então que você traga para a gente qual é a avaliação que vocês fazem hoje, André. Qual é a projeção de vocês então? Muito bem, eu acho que a gente está começando a colher agora essa safra, mas já com uma perspectiva muito boa e eu diria bastante consolidada da produção da segunda safra de milho. E é uma produção boa, uma produção grande. Nós estamos estimando essa safra em mais de 123 milhões de toneladas. Se a gente tiver um comparativo aqui com a safra passada, são mais de 20 milhões de toneladas que vamos colher em relação a 23, 24, mais 10 milhões de toneladas em relação à safra 22, 23, que havia sido a nossa safra recorde. E as razões são muitas, né? E estão pautadas muito na questão do clima. A gente teve um início do plantio dessa safra de milho mais tardio, porque, se vocês lembrarem, janeiro foi um mês bastante chuvoso, então o ciclo da soja alongou um pouco, nós retardamos um pouco o início do plantio do milho, mas acabou que em fevereiro esse plantio foi se regularizando. Então, naquela época, no início da safra que você comentava, a gente tinha ainda algumas dúvidas a respeito do potencial produtivo, porque a gente dependia das chuvas de final de abril, as chuvas ao longo do mês de maio. Só que essas chuvas aconteceram, então, de fato, a gente tem uma boa produção por conta da condição climática. E ela se difere muito, essa produção, em relação à safra passada, porque diferente da safra passada, que a gente teve alguns problemas pontuais, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, o caso do Paraná, de São Paulo, esse ano a gente não tem nenhum estado com grandes problemas. Muito pelo contrário, todos os estados, os principais estados produtores, estão registrando aí produtividades recordes. Alia esse fato aí de que as nossas lavouras tardias, né, de ciclo médio e tardio, que geralmente tem produtividade mais baixa em função do corte das chuvas em maio, que esse ano vai produzir bem. Então, junto esses dois fatores, isso nos leva a uma produção acima de 120 milhões de toneladas agora para esse ciclo 24-25. Pois é, você falou numa questão aí importante que é a da produtividade, né? Eu estava dando uma olhada, lendo e de fato houve um salto de produtividade em boa parte dos estados produtores, né? Você falou aí sobre a questão do clima e isso contribuiu de fato, então, a produtividade vem como um destaque bastante importante aí nesse ciclo, digamos assim, nessa safra, né? Um aumento bem considerável na produtividade. Sem dúvida, se a gente olhar a produtividade do Brasil, estamos falando de 113,8 sacos por hectare. A produtividade recorde até então havia sido da safra 22-23, de 106 sacos. E se a gente for para dentro dos estados, a gente tem aqui produtividades ainda mais elevadas. Pega o estado do Mato Grosso, vai produzir em média acima de 130 sacos. Pega o estado de Goiás, vai produzir acima de 126 sacos de média. E a gente sabe que tem algumas regiões ou até mesmo produtores que certamente vão fechar com produtividades muito acima disso daí. Então, produtividade esse ano ela vem forte mesmo e a gente pôde constatar isso daí no trabalho de campo do Rally. O Rally ele faz aqui, esse ano foram mais de 100 mil quilômetros, mais de 2.200 lavouras amostradas para a gente conseguir chegar nesses números. E basicamente estamos falando aqui de avaliações de população de plantas, de número de espigas viáveis, números de grãos por espiga, peso de grãos, toda a condição fitossanitária. Então, a gente leva em consideração todos esses dados que foram coletados no campo para chegar nessas estimativas finais. Por curiosidade, em relação à área plantada, houve aí também um incremento nessa safra? A segunda safra ganhou espaço nas lavouras aí dos produtores? Sim, tem ganhado espaço. Se a gente lembrar, safra 22-23 foi um momento aí de muito entusiasmo com o milho segunda safra. O Brasil plantou aí mais de 17,5 milhões de hectares. Safra passada esse número caiu, as condições aí de preço, de custo não eram favoráveis, então nós reduzimos a área, mas agora voltamos a subir. Então a gente inclusive tem uma plataforma aqui que é o Crop Data, que é a nossa plataforma de análise de imagens de satélites,
por talhão. Então, todos os talhões de soja, todos os talhões de milho do Brasil, a gente avaliou e a gente chegou esse ano aqui uma área de 18,1 milhões de hectares. Então, tem um crescimento de 150 mil em relação de 1 milhão em relação à safra passada e também aqui de algo em torno de 600 mil em relação ao recorde do 22-23. Você falou ali agora há pouco sobre esse rally, né? As equipes em campo, de fato, o trabalho em campo, vocês rodaram milhares de quilômetros. Durante quanto tempo vocês realizam esses levantamentos aí para chegarem a esses resultados? Bom, primeiro que esse é um projeto que já está na sua 21ª edição, né? São 21 anos fazendo esse trabalho e trabalhando muito a base de dados, que é muito importante, não só o dado que a gente coleta no campo, mas você ter uma base de dados para você conseguir fazer as análises. E esse trabalho dessa safra começou em janeiro. Desde janeiro nós estamos no campo, primeiro fazendo a avaliação das lavouras de soja e depois agora fazendo avaliações das lavouras de milho. Então estamos encerrando agora a etapa milho do Rally da Safra, mas logo a gente começa também a etapa algodão, que é uma novidade desse ano. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Vem aí uma etapa nova, né? Que é a etapa do algodão, uma etapa inédita ainda. Vocês já vão começar, então, a colocar as equipes em campo também para essa nova cultura importante, commodity para a gente aqui no país, né? Exatamente. Acho que da mesma forma que a gente fez para soja e milho, para fazer essa radiografia do que está acontecendo no campo, a gente faz agora para o algodão também. E lembrando vocês que não diz respeito só à produção brasileira, mas também todos os desafios que o setor enfrenta. Vamos falar dessa safra de milho mesmo agora, se a gente juntar os 123 milhões de toneladas do milho segunda safra com a produção da primeira safra, estamos falando de uma produção total de milho acima de 150 milhões de toneladas. E sim, uma produção desse tamanho traz uma série de desafios aí para a gente escoar, para armazenar toda essa produção. Então, esse é o nosso objetivo também, de a gente levantar as bandeiras aqui dos desafios que a gente tem pela frente, e com o algodão não vai ser diferente, vamos fazer o mesmo trabalho também a partir de julho agora. André, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente, desejar a você aí um ótimo restinho de semana, muito sucesso aí no trabalho, sabe que o canal está sempre aberto para esse diálogo, então em breve a gente volta aqui a conversar com certeza. Eu agradeço aqui a oportunidade, convido todo mundo a entrar nas nossas plataformas e baixar o material, onde a gente fez uma apresentação muito detalhada, estado por estado, com os números de cada uma das regiões, e é um material que está aí à disposição do público em geral. Então, utilize, que o conteúdo é de muita qualidade.